quarta-feira, 17 de julho de 2024. Bem-vindos a mais um dia na graça do Senhor. Se ontem a igreja se vestiu de branco, hoje ela se veste de vermelho para celebrar os mártires Inácio de Azevedo e companheiros. E o nosso super abraço de aniversário e orações vai para a Laíse, de Salvador, na Bahia, e também pelo bom parto da Ingra Liberato, que vai receber logo logo nos braços a pequena Pietra, já em oração por vocês e por ela também, viu? E eles são de Teresina, no Piauí. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino, no Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. A passagem litúrgica do Evangelho de hoje representa um ponto de virada de Mateus. São feitas a Jesus as primeiras perguntas sobre a aproximação do reino dos céus. O primeiro a fazer essas perguntas sobre a identidade de Jesus é o próprio João Batista, que através dos seus discípulos lhe apresenta uma questão bem específica: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que escolestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para reagirem com o seu sangue às primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz. Concedei-nos professar constantemente, para a vossa maior glória, a fé que recebemos de nossos antepassados. Amém. Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, a obra de Jesus é apresentada como uma revelação de Deus. As coisas que o Pai revelou aos pequenos são todo o Evangelho, ou seja, aquela nova compreensão de Deus e de sua vontade que se manifesta no comportamento e nas palavras de Jesus. Os sábios e inteligentes de quem o Pai escondeu essas coisas são na realidade os rabinos e fariseus, que permanecem cegos à clareza das palavras de Jesus e irritados porque ele prega aos pobres. Os pequenos não são crianças, simplesmente, mas homens até sem cultura, sem competência nas ciências. Concretamente, no tempo de Jesus, eram os pobres cordialmente desprezados pelos escribas e fariseus. Deles diziam: um homem ignorante não pode escapar do pecado, e um homem do campo não pode pertencer a Deus. Imagine só, o que pensava esse povo. Bom, essa passagem contém um forte apelo à conversão dirigido a todos, mas especialmente aos fariseus, aos doutores, aos teólogos. A revelação da sabedoria de Deus não vai ao encontro do homem em sua sabedoria,
mas onde ele deixa de confiar em sua própria sabedoria. Deus dá a revelação à sua maneira. O coração humano encontra descanso quando acolhe como dom a bondade e o amor de Deus e quando segue decididamente o caminho que Cristo o precedeu, o caminho da cruz. E simplesmente não há outro. Então vamos conhecer um pouquinho a história do Santo Inácio de Azevedo. Eu ia falar bem-aventurado, né? Mas Santo Inácio de Azevedo e os seus companheiros mártires. Bom, ele nasceu em Portugal, na cidade do Porto, em 1527, filho de Dom Manuel e Dona Violante, os dois descendentes de famílias lusitanas ricas e nobres. Recebeu cuidadosa educação e tornou-se o administrador dos bens familiares aos 18 anos de idade. Após um retiro realizado em Coimbra, decidiu-se pela vida religiosa, entrando na Companhia de Jesus em 1548. Era a idade dos grandes ideais, dos sonhos e das grandes esperanças. E revelou-se logo excelente religioso. Sua austeridade tiveram de ser moderadas até pelo seu provincial, o padre Simão Rodrigues. Não terminara aos 26 anos de idade o seu curso de teologia quando foi nomeado reitor do Colégio Santo Antônio em Lisboa. Tornou-se logo vice-provincial em 1556 e, depois de terminados os seus estudos, foi mandado para Praga para assessorar o bispo da cidade na reforma na diocese. Mais tarde foi eleito por sua comunidade para ir a Roma para a eleição do novo responsável geral. Bom, assim, em 1565, este geral, que outro não foi senão São Francisco Borja, confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias e do Brasil. Essa visita durou cerca de 3 anos. A evangelização do Brasil tinha começado há apenas 16 anos, mas a Companhia de Jesus já estava em 7 tribos do interior e do litoral possuía escolas e seminários. No seu relatório, Inácio pedia reforços. São Francisco de Borja ordenou-lhe que recrutasse em Portugal e na Espanha elementos para o Brasil e que os chefiasse. Após 5 meses de exercícios religiosos e preparativos, partiram no dia 5 de junho de 1570 Azevedo e 39 companheiros no navio mercante São Tiago. 30 outros seguiam num barco de guerra da esquadra comandada por Dom Luís de Vasconcelos, então governador do Brasil. 8 dias depois, alcançavam a Ilha da Madeira, onde Dom Luís decidiu permanecer e para esperar ventos mais favoráveis. Mas o capitão de São Tiago preferiu demandar as Ilhas Canárias, apesar de se falar em perigosos piratas, sobretudo franceses. São Tiago, perto da Grande Canária, antes de seguir para Las Palmas, onde faria escala, ancorou num pequeno porto, onde Inácio foi aconselhado a deixar o barco. Todavia, inspirado talvez por Deus, talvez não certamente por Deus, o bem-aventurado preferiu permanecer a bordo. Deixando o pequenino ancoradouro, a nau alcançou o alto mar, onde foi alcançada pelo corsário francês Jacques Soury, que partira de La Rochelle para capturar os jesuítas. Bom, após séria luta corpo a corpo, São Tiago foi dominado pelos calvinistas. Ele declarou salvar a vida de todos os sobreviventes, com exceção dos jesuítas. Eles foram então friamente degolados, com exceção de um, o cozinheiro, que foi tomado como escravo e era coadjutor temporâneo. Mas o número de mártires foi 40, porque degolaram também um postulante recrutado durante a viagem. E assim morreu Inácio de Azevedo. De seus 39 companheiros de martírio, 9 eram espanhóis e os demais portugueses. O culto desses mártires foi confirmado por Pio IX em 1854.
Roguemos aos mártires que nos ajudem a anunciar a palavra de Deus com coragem e com o espírito missionário sempre fortificado. Pelo testemunho deles, possamos ser homens e mulheres evangelizadores por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira e amanhã a gente se vê. Até lá.